Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Seus Filhos, com Roseli Saião, Thaís Dias e Daniel Barros. E Ellen Brau também, hoje Seus Filhos ao vivo, direto do Parque Vila Lobos. Estamos por aqui, é sempre bom contar com a companhia, depois de muito tempo, de todos os nossos ouvintes. Antes de dar bom dia aqui para os meus companheiros, vamos começar com música para o astral subir ainda mais. Beatles para crianças, é com vocês. Can't buy me love, love, can't buy me love. I buy you diamond rings, my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. But I don't care too much for money, money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I've give to you. But I don't care too much for money, money can't buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 say don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Bate palma aí, pessoal de casa aqui, vai. Those kind of things the money just can't buy. But I don't care too much for money, money can't buy me love. Yeah! Agora sim, essa mistura de Seus Filhos com Humanamente. Eu, Thaís Dias, estou por aqui. Bom dia, Ellen Brau. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia a todos aqui presentes. Que bom estar de volta, né? Que bom poder abraçar, beijar todo mundo. É tão gostoso essa presença, esse contato. E que entra também tanto nos nossos papos de finais de semana, né? Oh, e como entra? E que saudade que eu tava de dar um beijo na Roseli Saião pessoalmente, no Daniel Barros. Roseli, minha companheira, bom dia pra você. Bom dia a todos. É um prazer enorme ver vocês aqui depois de tanto tempo, né? A gente distantes. Então quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Daniel, sempre bom, né? Sempre que a gente pode, nos Seus Filhos, a gente dá um jeitinho de te chamar para conversar com a gente, e agora também aqui na nossa versão ampliada e ao vivo. Bom dia. Nós somos vizinhos, né? Programas irmãos. E é muito bom estar de volta. Humanamente, ele sempre foi um programa, nasceu como um programa de contato com o público, um programa com auditório, e com a pandemia a gente ficou online, e é muito bom poder voltar assim com essa energia das pessoas próximas, né? Isso faz muita diferença. Olha, não se avexem, é para perguntar. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, é só levantar a mão que a gente vai até vocês para que vocês possam perguntar, porque a proposta é essa. Nos Seus Filhos, a gente abre sempre o microfone, então é isso que a gente espera. Eu vou começar aqui mediando essa conversa e queria saber da posição dos dois. Como essa pandemia afetou, principalmente, né, a rotina das crianças, dos adolescentes? Porque para o adulto já era difícil lidar, mas para a criança entender tudo isso foi pesado demais. E agora a retomada também não é fácil, né? Não é, olha, para as crianças foi muito difícil porque elas perderam muita coisa, né? A primeira coisa que elas perderam foi a segurança dos pais em dizer para elas vai ficar sempre tudo bem, né? Isso foi terrível para a criança porque ela perdeu o chão, perdeu realmente aquilo que a sustenta. Ela perdeu a escola, e a coisa mais gostosa da escola para a criança é a hora do recreio. Ai, como é bom o recreio, né? Hoje as escolas dizem que eles não querem sair do recreio, né? Resistem, e com razão. E perderam, muitas crianças estão em luto, né? Porque perderam pessoas próximas, queridas, conhecidas. E é bom lembrar sempre, eu sempre digo isso no programa, que as crianças estão no mundo adulto. Então elas sabem o que está acontecendo, tudo o que aconteceu. Então há também um luto social, né? Por tudo que se passa no nosso país. Agora, Daniel, quando a gente fala de criança é muito difícil, mas o adolescente ele tem um entendimento. E aí, a socialização é a coisa mais importante na adolescência. Se relacionar, experimentar, desafiar. E quando não tem essa possibilidade, a gente sempre conversa que precisa viver uma fase para chegar na outra. E quando a gente não vive bem essa fase? Eu acho que a pandemia como tudo na vida, né, Thaís, ela teve esse impacto, mas a gente também tem a possibilidade de seguir em frente, de recuperar. Então, de fato, o impacto nas crianças e nos adolescentes foi grande. As pesquisas hoje em dia mostram um grau de sofrimento que aumentou. Mas, por outro lado, crianças e adolescentes são muito resilientes.
né? Eles têm muita plasticidade, muita possibilidade de recomeçar. Então eu acho que o grande trabalho nosso agora é a gente entender esse momento, porque a gente sempre vê, né, Roseli, a gente sempre comenta uma pressão dos pais de voltar para a escola e reaprender tudo e tirar notas boas e aprender o conteúdo. Calma, a gente está voltando. A gente está reaprendendo a fazer um programa com o público ao vivo aqui no Parque Vila Lobos. A gente está reaprendendo essas coisas. As crianças, os adolescentes estão reaprendendo aí na sala de aula. Tem adolescente sentando na carteira com o pé em cima da mesa querendo ficar sem camiseta. Quer dizer, porque acha que está em casa. Então, são etapas. A gente vai reaprendendo, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir chegar lá, enfim, retomar. Eu acho que esse é o tema e essa é a palavra, retomada. Estamos todos no trabalho, na escola, no prezinho, todos estamos retomando e vamos retomar. Eu percebo, por exemplo, vejo na escola da minha filha, mas muitos pais ansiosos, parece que desconfiando mais das escolas, né? Assim, cobrando mais das escolas, com problemas, questionamentos demais sobre a rotina pedagógica. Que tipo de conselho, Roseli, a gente pode dar nesse momento para esses pais em relação ao contato com a escola? Importante isso, né? Porque neste momento, o que os pais deveriam fazer seria exatamente acolher os professores. Professores que cuidaram dos seus filhos durante a pandemia, que fizeram de tudo para conseguir ter um vínculo, mesmo que virtual, com os filhos desses pais. Então agora eu já sei que algumas escolas estão realizando comissões de pais para fazer esse acolhimento aos professores, participar do cotidiano pedagógico com eles, dando apoio aos professores. Então eu diria, calma gente, os professores cuidam dos seus filhos. Nesse momento, como o Daniel falou, há coisas muito importantes a fazer. Olha, o corpo acostumou durante 2 anos de um jeito, agora vai ser de outro. O espaço privado exige um tipo de comportamento, o público exige outro tipo de comportamento. E a socialização virtual é totalmente diferente da face a face, né? Olho no olho. Tudo isso eles precisam reaprender nesse momento. Ô Daniel, a gente fez um programa justamente Volta às Aulas, né? E eu lembro que na nossa conversa surgiu algo bem curioso, que era falando sobre até a nossa percepção de tempo, quanto ela mudou nesse período, né? Até isso tá diferente. E aí, eu queria que você me ajudasse, mas ajudasse todos nós aqui a compreender um pouquinho, como é que a gente consegue fazer o baby steps, assim, esse passo a passo? Porque você disse, não dá para exigir que uma criança que estava na alfabetização já volte lendo. O que dá para a gente fazer realisticamente, um pai, uma mãe nesse momento? Eu acho que é o que você falou, né? É um passo de cada vez. Eu acho, então a gente tem que identificar onde a gente quer chegar. Não, eu quero chegar ali, né? Meu filho lendo, por exemplo, ou meu filho já sabendo a fórmula de Bhaskara, ou meu filho passando no vestibular, sei lá o que é o objetivo, mas a gente lembrar que a gente não vai dar um salto. A gente acabou de ter o pessoal do Band News Informa aqui. A gente não vai sair do sedentarismo e correr a maratona. Então, o que a gente precisa para o aprendizado? A gente precisa prestar atenção, a gente precisa disciplina na lição de casa, a gente precisa participar mais, eu acho que da rotina de estudo dos filhos, para ir junto, né? Dando a mão e caminhando junto. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, Ellen, a gente sempre fala disso. O máximo que a gente puder, fazer disso um momento divertido. Fazer isso de uma forma lúdica. Se é numa forma de briga, de imposição, de olha menino, você tá atrasado, você não tá... Isso só gera estresse. Se a gente faz daquilo algum momento de brincadeira, de prazer, de alegria, isso funciona muito melhor. Hoje seus filhos ao vivo, direto do Parque Vila Lobos. E eu vou trazer a participação dos nossos ouvintes. Estou aqui do lado da Cristiane, que ela falou, a Roseli, que ela não tem filho, mas que ela adora os seus filhos exatamente porque ajuda no compreensão geral, não é isso, Cristiane? É verdade, prazer estar aqui com vocês. Tenho amigos, né, que têm filhos e eles comentam alguns comportamentos e ouvindo eu posso dizer com mais segurança, olha, eu ouvi no programa, escuta, você vai aprender muito mais sobre o comportamento, é muito gostoso isso, observar o próximo e compreender, e a gente vai crescendo junto. Tem mais participação aqui, olha, levantou a mão, vai falar, qual é o seu nome? Nilda.
E qual é a sua pergunta? Então, assim, eu queria, por favor, que vocês me orientem, assim, que a criança, ela já está vai fazer os 10 anos. Então, ela vai entrar na pré-adolescência. A verdade é que eu me sinto um pouco preocupada, porque eu sou a vovó dela, moro sozinha, a mãe estuda medicina em Curitiba. Então, ela não está perto dela, sou eu. Como poderia ajudar e como enfrentar esse passe, que é um pouco complicado para uma vovó, né, que está longe de sua mãe? Por favor, se vocês me poderiam ajudar, seria muito grata. E não é uma fase qualquer, né, Roseli? A gente fala de pré-adolescência, a gente não gosta nem desse termo, porque é aquela transição da infância para a adolescência é difícil para todo mundo, né? É difícil para a criança ainda, né? Ela ainda é uma criança, passar por esse período. Não é simples para ela, não. Então, a primeira coisa que provavelmente você já tem é a compaixão, empatia, né? Paciência, é preciso muita paciência, porque a criança nessa fase muda muito, né? De dia para noite, do dia para o dia, e muda muito devido a algumas pequenas, mas já evidentes, transformações que ocorrem no organismo, né? Então já está acontecendo uma pequena fabricação de hormônios que vai precipitar lá a primeira menstruação, a primeira ejaculação, e aí eles entram na puberdade. Então, assim, é uma transição difícil, mas é importante que ela termine bem a infância. A gente não deve acabar logo essa infância e já deixar entrar na pré-adolescência, que é a adolescência, na verdade, né? Vamos deixar terminar bem a infância, que é o principal. Hoje seus filhos ao vivo, direto do Parque Vila Lobos. Muitas vezes a gente fala, olha, preciso paciência, mas nem sempre a gente tem. Quem tem filho sabe, porque a rotina vem, é aquele rolo compressor do dia a dia. Errou, é pedir desculpa, é admitir o erro, é dizer que não é assim. Como é que a gente também, porque somos humanos, somos pais e sabemos que isso pode acontecer, né? Isso é mais importante de saber, porque a gente deve esperar as mudanças que acontecem. A gente deve esperar a rebeldia, a transgressão, e tudo isso, gente, é prerrogativa dos filhos. Nos momentos em que a paciência parece que está acabando, lá nos seus filhos a gente tem um bordão que eu acho muito importante de lembrar, né? A gente para e pensa, eu sou o adulto nessa relação, preciso me comportar como adulto, né? Porque hoje muitos adultos se comportam como criança. O filho chuta, o pai chuta, o filho grita, a mãe grita, né? Não. Nós somos os adultos dessa relação e nós precisamos, portanto, honrar a nossa maturidade, né? E tem uma coisa que eu acho que também ajuda, que é você, quando tem essa possibilidade, né? Quando você tem um pai ou a mãe, ou o pai, a mãe, e você é o outro substituir. Sabe igual luta livre, que a pessoa tá apanhando, o outro vai lá, bate na mão e troca de lutador? Então, às vezes, você tem que trocar de ator ali, porque você, às vezes, acaba sendo mobilizado e o outro tá de fora, ele tá mais tranquilo e ele consegue botar ali amenizar a situação. Quando tem essa possibilidade, a gente tem que aproveitar. Olha, tem uma fila agora. Perderam a vergonha, que bom, e vão fazer perguntas. Vamos lá. Seu nome? Meu nome é Ana Paula Saboia, sou super fã da Roseli. Ela nos ajuda todo dia com as suas ideias, com as suas, né, seu trabalho. Minha pergunta para ela é o seguinte: eu sou da área da educação, coordenadora pedagógica e psicopedagoga. Eu queria entender, tá, Roseli, como a gente pode trabalhar com os pais essa questão dessa ansiedade em relação aos 2 anos em conteúdos, porque eles estão desesperados. Meu filho ficou 2 anos, esse trabalho online não foi tão bem realizado. Como a gente pode trabalhar? Ele vai conseguir recuperar? Então, como a gente conversa com esses pais e trabalha essa ansiedade em relação aos conteúdos, ao aprendizado dos seus filhos? Eu vou na linha, né, do que a gente está falando. A primeira coisa é entender essa ansiedade. Os pais estão reagindo à pressão da sociedade. Porque a sociedade diz, olha, precisa aprender logo, quanto mais cedo melhor, o futuro vai ficar garantido se ele aprender bem e bastante. E não é apenas o conteúdo que importa, né? A escola não precisa sobreviver à base da transmissão de conteúdo. A internet faz isso, as videoaulas fazem isso, né? Não, a escola, a missão mais importante da escola é ajudar a criança a se desligar um pouco da família,
para enxergar o mundo com outros olhos. Porque enquanto ela é criança, ela enxerga o mundo só pelos olhos da família, dos pais. E a escola vai possibilitar que ela enxergue o mundo à luz do conhecimento. E isso pode ajudar a criança a viver melhor. Calma aí que eu vou botar esse sobe-som aqui, peraí. Obrigado. Repita, por favor. Daniel, te amo. Ellen, maravilhosa, total, absoluta. Ah, tá vendo? É assim, é por isso que é bom ter ouvinte perto, tá vendo? Tem A gente pagou um pouquinho, mas o bolo a gente paga depois. Ó, tem pergunta pros dois agora. Vamos lá, qual é o seu nome? Sandra. Eu fui por muito tempo professora e diretora de escola e acompanho o programa de vocês dois. Agora me causa muita preocupação essa psicologização da escola, que às vezes é um discurso que desautoriza os professores e gera muita insegurança nos pais. Então, assim, não sei o que fazer, às vezes as questões mais irrelevantes levam a consultas, meu filho tem problema, isso e aquilo. Eu acho que gerou um campo de instabilidade, de insegurança muito grande, não só entre os profissionais da educação, como entre os pais mesmo. Eu gostaria de saber um pouco a opinião de vocês, já que vocês são da área da psicologia e a área médica. Eu acho que é muito importante a gente lembrar o papel de cada um. Eu acho que a pandemia foi um momento privilegiado para os pais entenderem como é difícil ser professor, gente. Você pensa o quê? Professor parecia que era uma coisa tranquila, né? Vai lá dar aula. Vai agora você. Você tá dando aula para um ou dois que você ama. Imagina o professor que está com 20 que ele gosta um pouco, né? Então é um trabalho muito difícil e é um saber específico. O professor não é e nem tem que ser psicólogo, né? O psicólogo é o psicólogo, o psiquiatra é o psiquiatra, o professor é o professor. Então, de fato, eu acho que a gente atribui os fenômenos normais que passam numa sala de aula, numa escola, a doença, ou a psicologia, ou alterações, etc., é arriscado, porque aí você desautoriza o professor, desautoriza o pedagogo e fala assim, não, isso aqui é do psicólogo, isso aqui é do psiquiatra. Não, cada um no seu quadrado, como diz a filósofa, né? Olha, a partir dos anos 80, mais ou menos, que a escola começou a utilizar os profissionais da saúde mental, a psicologia, físio e tudo mais, para fazer encaminhamentos de questões que seriam resolvidas pelos professores. Isso provocou um certo desalento nos professores e eles também renunciaram a muitas questões, né? O nosso programa, Os Seus Filhos, e Humanamente também, tem exatamente a função de dizer para os nossos ouvintes que são pais, que são pessoas que circulam por aí, a competência é sua, vai lá, vai, enfrenta e faz, né? Dificilmente a gente faz encaminhamento dizendo assim, talvez fosse bom procurar um profissional especializado. Dificilmente. As questões que nos chegam são as questões de todos vocês e todos nós, né? Do cotidiano. E aí é preciso que a gente enfrente a questão. E olha, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente volta já já, mas vamos com música, vai? Beatles para crianças por aqui. E, ó, essa música a gente tem que tocar em todos os shows que a gente faz, não tem jeito. E é um pedido da Helena e do Vinícius, que estão aqui com outras crianças lindonas que estão com a gente. Já tem a datação. Ó, todo mundo nas palmas assim, ó. Vai, ó. Assim, ó. Já. Vai lá, galera. Pessoal de casa também, ó. Já. Vai lá, Tarsila. Vambora! In the town where I was born, lived the man who sailed to sea. Boa, Tarsila! And he told of his life in the land of submarine. So we sailed up to the sun till we found the sea of green. Alô, criançada, vem aqui pro meio da roda, vai! Vem todo mundo pulando com a gente, vai! Oh, yeah, submarine. Vai lá, pulando, gente! We all live in the yellow submarine. Pulando, vai! Yellow submarine. Yellow submarine. Canta com a gente, vai! We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Hey, yellow submarine, yellow submarine. We all live
believe in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Yes. Oh yeah. Eu costumo ler para Tarsila um livro chamado Tenho Monstros na Barriga. E esse livro fala dos sentimentos. Cada sentimento ali é retratado como um monstrinho. É muito bacana, eu leio para ela desde muito cedo. E fico pensando que com quase 40 anos a gente vai para a terapia tentar descobrir o que está sentindo. Aquele livro a gente está dizendo para eles. Tem um momento, quer dizer, de ajudar a nomear. Como é que a gente pode ajudar nossos filhos a identificarem esses sentimentos? O desenvolvimento de vocabulário mesmo, né? Porque, no fundo, é um desenvolvimento de vocabulário. De fato, até para nós. Muitas vezes a gente... Sabe quando você está sentindo uma coisa assim e falta uma palavra para dizer? É porque falta a palavra mesmo. Tá faltando vocabulário. Às vezes não tem palavra na língua portuguesa para dizer aquilo. Ou às vezes você que não conhece a palavra. Mas enfim, como a gente faz isso é a gente prestando atenção no que está sentindo. Tanto em nós quanto nas crianças. Ah, isso que você está sentindo, o que aconteceu? Aconteceu isso. Ah, isso parece ser que você está frustrado, que você está triste, que você está com raiva. E à medida em que a gente vai aprendendo a identificar e nomear as nossas emoções, aí fica muito mais fácil lidar com elas. É muito mais fácil do que quando você está mal, você está esquisito, você está estranho, mas você nem sabe o que é que você está sentindo. Como é que você vai lidar com aquilo, né? Nenhum pai, nenhuma mãe hesita quando o filho pequeno pega um copo de vidro e fala assim, cuidado que pode quebrar, né? Quando a criança experimenta uma emoção, a gente deveria fazer a mesma coisa. Olha, o que você está sentindo é raiva. Calma, cuidado que isso pode machucar você e pode machucar seu colega, seu pai, sua mãe. Muitos pais, muitas crianças, hoje a gente vê um excesso de diagnóstico, principalmente depois dessa pandemia, né? Ninguém está sabendo lidar muito bem, ninguém aprendeu a lidar com isso, eu acho que muito bem, a gente foi ali tentando sobreviver, né? Mentalmente, e quando a gente está doente, a gente vai para o médico imediatamente, sem pudor nenhum, né? Ah, eu preciso ir hoje no ortopedista porque eu estou com uma dor no meu joelho. Mas é difícil a gente entender quando a gente precisa ir no psicólogo ou no psiquiatra porque as coisas não estão funcionando bem. Quando é que a gente sabe que passou do limite daquilo que a gente pode resolver sozinho, em casa, e que a gente precisa buscar um profissional? Eu acho que você deu um exemplo muito bom, Thaís, que é o da dor no pé. Não é qualquer dor no pé que você vai no ortopedista. Não é? Como que a gente sabe quando aquela dor você tem que ir no médico? Mais ou menos você sabe intuitivamente quando é uma dor que está muito forte, quando é uma dor que não está passando, quando é uma dor que está me prejudicando na minha caminhada. É mais ou menos isso que a gente usa do ponto de vista emocional. Quando que aquela emoção não é normal e precisa de ajuda? Porque emoção é normal, né? Não é sofrimento não é doença, sofrimento não é sintoma necessariamente, sofrimento faz parte da vida. Quando que aquele sofrimento merece no psicólogo, merece no médico, no psiquiatra? Mais ou menos isso, né? Quando tá intenso demais, quando tá demorando demais para passar, quando tá atrapalhando na minha caminhada. Eu acho que essa analogia com a dor física ajuda a gente a pensar, isso aqui não tá normal, isso aqui tá diferente das experiências que eu tenho normalmente. Então, aí é um bordão que a gente fala sempre, na dúvida. É melhor procurar e não ser nada e ter alta, do que ser alguma coisa e não procurar. Né? Então, na dúvida, não fica esperando. Ah, deixa eu ver se fica mais grave, se ficar mais grave eu vou atrás. Não. Na dúvida já procura e tira o seu diagnóstico, ou então tem alta com alguma orientação. Essa é pra Tarsila, assim, ó. You know I love you. E o pessoal de casa dançando, vai. Always be true. So please. Vai. Cadê, galera? Love me do. Assim, ó, Tarsila. Oh, love me do. Love me do. And you know I love you. But I always be true. So please. Galera de casa aqui, vai. Love me do. Assim, ó. Oh, love me do. Someone to love, somebody new, someone to love, someone like you. Assim agora. Yes, pra Tarsila, especialmente.
gente! Yeah! Vamos ver se a Tarsila também vai pegar aqui o microfone. Tá fazendo o maior sucesso dançando. Fala oi aí, Tarsila. E aí, Lulu? Tudo bem? Tá gostando de acompanhar o trabalho da mãe? Todo mundo meio envergonhado, mas o doutor Daniel, para vocês grandões que estão aqui envergonhados, tem uma alternativa para ver se incentiva a participação. E aí? A gente sabe que uma das coisas mais poderosas que tem para o comportamento humano é o estímulo positivo. Então, para um estímulo positivo para vocês fazerem perguntas, quem fizer pergunta vai ganhar livro. Eu trouxe 3 livros aqui para dar, eu ia sortear, mas agora não vai ser sorteio, vai ser na sequência. Quem fizer pergunta ganha o livro, é assim. Tá vendo? Todo mundo tá vale. valendo, se fizer pergunta tá valendo. Levantou a mão, tá ganhando. Opa, vale mesmo? Vale mesmo. Ali, ó. E se for boa a pergunta? Já tem 2, já tem 1 e 2 laterais. Boa, aí ganha. 3. 4. E quem? Agora, né? Agora. Agora todo mundo... Posso fazer daqui? Vai, por favor. Eu queria entender assim, os filhos nascem e a gente sempre quer ser, a gente tenta ser os melhores pais possíveis, né? Mas até que ponto isso invade a nossa individualidade? Até que ponto isso é bom e ruim de invadir a individualidade de cada pai, assim? Das coisas que gostava antes de ter filho, das coisas que fazia. Então qual é o limite? O que vocês pensam sobre esse limite entre a individualidade do pai, da mãe, né, também, e esse lugar de ser o super pai, a super mãe? Legal, hein, Roseli? Boa pergunta, hein? Eu vou só fazer uma introdução aqui, vou passar a bola para a Roseli, que é ela que vai responder de verdade. Só vou fazer aqui uma abertura. Mas o que eu penso é assim, a gente sempre vai abrir mão um pouco de ser quem a gente é, à medida que a gente se relaciona com qualquer pessoa. Só tem um jeito de você fazer tudo o que você quiser, independente de qualquer coisa. É ficar sozinho numa ilha deserta. A partir do momento que você se relaciona, seja com uma outra pessoa, um colega de trabalho, um relacionamento efetivo, estar numa sociedade, você vai abrindo mão. Você vai se adaptando àquele relacionamento. Com os filhos, não é diferente. É uma relação que se estabelece e que você deixa de fazer tudo o que você quer. É, assim, só uma introdução, porque é a Roseli que vai dar a resposta de verdade. Mas, para. Foi uma bela resposta. A grande questão, Daniel, eu acho, não sei se você concorda, é que cada um de nós foi renunciando ao seu espaço. Então hoje, por exemplo, né? Antes a gente tinha o trabalho e tinha a casa. Agora o trabalho está em casa, a casa está no trabalho, os filhos ligam, né, para os pais pelo celular com a maior facilidade. E está tudo muito misturado, né? Pais e filhos, parece só uma turma, e não é. Seria importante manter um pouco de privacidade de cada um do casal, quando há o casal. E isso a gente consegue dando contorno para a criança. Agora é a hora de você brincar no seu quarto. Agora é a hora de se recolher. Ah, não estou com sono. Não precisa dormir, mas vai se recolher. Então isso é fundamental, porque enquanto as crianças estão acordadas, não tem jeito. A música que toca é a delas, né? Quando isso. Elas vão dormir, a música muda. Ou os Beatles, né? Olha, já teve aqui também gente que tá aqui esperando. A Rebeca tá meio brava de estar aqui esperando, então vamos logo. Qual é o seu nome? Eu sou Bruna, super fã do trabalho de vocês. Eu tenho uma maiorzinha de 7 anos. Como que a gente orienta a criança com coleguinhas difíceis na escola? Porque, assim, a gente vai na escola e fala na escola. A escola fica com aquela bomba na mão também, né? Porque ela tem 2 problemas, né? O coleguinho seu, que tá sofrendo, mas tem outro também, que sei lá, que acho que é um sintoma de algum problema. E a gente fica ali tentando no recurso nobre, mas é difícil, vai chegando numa situação complicada. O que a gente faz, assim? Como que a gente trata isso? Eu vou dar um depoimento aqui, porque acho que todos os pais já passaram por situações assim, né? Sempre tem lá uma criança que tá mais agressiva, uma criança que tá mais briguenta e etc. E o que eu falo pros meus filhos é algo que já passei na minha vida de adulto, inclusive. Normalmente, uma pessoa que é assim, que tá briguenta, que tá agressiva, que tá criando caso, etc., é alguém que está triste. É alguém que não está bem. E essa pessoa vai entrando num círculo vicioso, porque ela não está bem, e aí ela trata os outros mal, só que os outros tratam ela mal, e aí ela se sente pior, e isso vira um círculo vicioso. E eu já tive a oportunidade de estar num grupo assim, em que eu percebi a dinâmica e falei pros colegas, né, profissionais já, a gente era médico,
Falei, gente, essa pessoa não tá bem, cara. A gente tá isolando ela, chata, só que isso só tá piorando e a gente precisa conviver. E a gente fez um esforço de tratá-la melhor e, felizmente, naquele caso deu certo. Então, nem sempre vai ser assim, nem sempre é tão simples, mas se os nossos filhos entenderem que uma criança, por si só, em princípio, não é chata, ela não é agressiva, ela não é uma pequena delinquente, ela tá sofrendo. E se a gente tratar ela bem, se a gente incluir, se a gente chamar pra brincar e etc., tem grandes chances de a gente ver que ela pode ser legal. Vai dar certo sempre? Provavelmente não. Mas é uma alternativa, como você falou, até nobre, né? Não sei se a Roseli gostaria de complementar. Eu só quero falar uma coisa, né? Reafirmar o que o Daniel falou. Cada um de nós, todos nós, né? Tem um colega difícil, problemático. Não importa a idade. Então é conversar com a criança para assim, tentar ajudá-la a encontrar alternativas de reações que ela ainda não experimentou, porque na vida ela vai passar muitas vezes por isso. E às vezes o colega difícil é a gente, né? É verdade. Tem que ter cuidado com isso. Excelente pontuação também, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Sim. Então, queria antes falar que sou fã da Band News. Eu todos os dias de manhã, cedo, escuto vocês todos os dias sem falar, hasta la 1 hora que vou deixar a criança na escola. Mas muito agradecida por vocês. Uma pergunta queria fazer. Sabe, a criança vai ir a outra escola, é muito possível no próximo ano. Então, ela gosta muito da escola que ela está, tem seus amigos, tem lindos os professores, ele está muito bom aí nessa escola. Mas agora que vai a outra escola, ela está um pouco indecisa, tem um pouco de dúvida. Como enfrentar essa outra escola com outros colegas, porque é em outro lugar que ela vai ficar. Por favor, uma orientação nisso. Roseli, eu vivi essa experiência, vou dividir com vocês. Passa muito também pela segurança do pai e da mãe nessa hora, né? Porque quando a gente está seguro com a decisão, essa segurança acaba de alguma forma influenciando também no comportamento do filho. Quando a gente está inseguro com a mudança, aí desanda de vez, né? Dependendo da idade da criança, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, né? Primeiramente, os pais precisam perguntar para a escola qual é o projeto de adaptação que eles desenvolvem. Isso é fundamental. E não é apenas chamar um coleguinha, falar, brinca com ele, não é isso, né? É um projeto com a participação dos educadores de toda a classe e de toda a escola. Após um período tão longo de pandemia, de escola fechada, toda a escola deveria fazer um período intenso e longo de adaptação. Em casa, é lembrar, né, que ela está enfrentando uma situação difícil para ela, tudo novo. Ela perdeu a segurança, além do que ela já perdeu durante a pandemia. Então é ter muita paciência e buscar encorajar. Você consegue, vai lá, aos poucos você dá conta. Eu acho que isso ajuda muito a criança. Roseli, vamos lá, para a gente amarrar esse reencontro presencial, o que você traz para os nossos ouvintes? O Daniel falou uma coisa hoje que me tocou, porque é uma coisa que eu penso quase que diariamente, né? Nós somos pessoas interdependentes. Então passou uma pessoa ali atrás com uma camiseta com um texto que me afetou, pronto. Bastou ela passar, né? Para eu ter uma relação com ela, mesmo que à distância e silenciosa. Nós, na rádio, sabemos que vocês nos ouvem. E é com essa escuta de vocês que a gente interage também. Então, o mais importante nessa retomada são as relações, né? Nós ficamos afastados muito tempo e é preciso que a gente aprenda a se reaproximar. Às vezes a gente vai meio atrapalhado, como os adolescentes, porque foi muito tempo, né, de carência disso, mas é preciso que a gente insista, se esforce e tenha muita coragem nesse período. Coragem é o que a gente precisa. Como é legal a gente poder retomar o cuidado com o outro, né? Acho que quando a gente se vê, quando a gente está aqui junto, eu percebo e venho em consonância com o que o Daniel, a Roseli estavam aqui falando, o quanto esse cuidado é importante. Nossos filhos, nós mesmos ficamos muito tempo sem poder fazer algo por alguém.
Então, acho que essa retomada, esse poder nos olhar novamente, tem que nos trazer mais para o cuidado com o outro, como isso é legal e como isso faz bem pra gente que está cuidando também, né? Então, que bom a gente poder estar junto se cuidando novamente. Olha, eu me despeço por aqui falando dessa experiência da troca, porque muitas vezes a gente se acha autossuficiente, né? E a pandemia mostrou que a gente não é autossuficiente. Quanto a gente precisa do outro, do toque do outro, do abraço do outro, muitas vezes a gente teve que se contentar com olhar no vídeo, né? Ali, que não tem aquele toque, que não tem aquele carinho. Aí eu falei isso pra Roseli, eu quero te abraçar hoje, porque há 3 anos que a gente se fala diariamente pelo celular. Então aproveitem esse momento, redescubram as pessoas. Às vezes a gente ficou tanto tempo afastado do físico que a pessoa se transformou e foi um momento muito transformador. Então se redescubra o seu filho, esteja aberto para trocas, porque essas trocas que acontecem, né, organicamente, são aquelas que enriquecem a gente e que fazem a vida valer a pena, porque a gente se dedica tanto para o trabalho, para o compromisso, para o relógio, mas essa é a troca que a gente quer, essa é a troca que fica e a que a gente vai deixar também. Então agradeço demais a companhia de vocês. Fiquem à vontade, os seus filhos, Humanamente, é para todo mundo participar, não só aqui, mas todos os dias. Então entra lá no nosso e-mail, no nosso site, a gente brinca, né? Porque muitas vezes agora a gente é conhecida como @RoseliSaião com Y, né? Saião e o Roseli com Y, Thaís V. Dias. Você pode participar também do Humanamente interagindo, é isso que a gente quer, essa troca todo dia. Eu agradeço muito a companhia, mas para fechar em alto astral, com vocês, né? Beatles para crianças. Beijo, gente. Essa é pra todo mundo cantar, pessoal. Canta com a gente, hein? Vai lá. I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad, it's going away. Vem. She's got a ticket to ride. Só vocês, vai. She's got a ticket to ride. Oh, yeah. Solta a voz. She's got a ticket to ride, but she don't care. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.